Bom dia, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nosso texto desta terça-feira, dia 9, 1 Timóteo 4, 4 e 5. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Temos muita dificuldade, muito medo com algumas coisas que ocorrem ao nosso redor. Entre elas, a questão da comida e outras questões que são até mesmo difíceis da gente compreender e até mesmo de comentar. Porque quando o apóstolo diz que todas as coisas criadas por Deus são boas, e são mesmo. Até as coisas que hoje são ruins, são maléficas, elas foram criadas boas, para um fim bom. O próprio ser humano, ele foi criado para um fim de adorar a Deus, de ter comunhão com Deus. E o homem preferiu não ter comunhão com Deus. Diante de um quadro tão complicado que o apóstolo vivia, e a gente vai perceber isso em todas as cartas que ele escreve, mesmo as cartas pastorais ou as cartas às igrejas, ele coloca essa grande preocupação em relação a coisas que são ruins. E que são realmente, porque o homem transformou em coisas ruins. Mas tudo criado por Deus foi para o homem ser beneficiado por elas. Então, qual é a solução que o apóstolo encontra? Se de um lado, alguns acham que determinadas coisas são ruins, e na verdade não são, porque foram transformadas assim pelo homem. Então, quando se trata de coisas alimentícias, daquilo que se come, daquilo que se alimenta, então Paulo vai dizer que é purificado pela oração. Mas também aquelas situações que são colocadas diante de nós, as maldições que são colocadas diante de nós, elas são quebradas também pela oração. Mas quando Paulo diz que tudo que Deus criou é bom e não deve ser rejeitado, é quando nós o recebemos com ação de graça. Isso quer dizer, quando nós compreendemos que é dádiva de Deus e nós agradecemos a Deus por aquilo que nós estamos recebendo. E quando nós recebemos de Deus, é coisa boa. Quando nós recebemos dos homens, nem sempre será bom. Então, quando nós recebemos com ação de graças, recebemos na certeza de que estamos recebendo de Deus.
E se, de qualquer maneira, aquilo que estamos recebendo de Deus foi contaminado pelo homem, então Paulo diz que ele é purificado pela oração. É claro que nós não podemos e não devemos compartilhar com os ídolos. Não podemos comer a comida que foi sacrificada a ídolos. Mas, se ela foi sacrificada a ídolos e nós não temos conhecimento disso, e ela nos é oferecida, então, pela oração, ela é purificada e não há problema nenhum. Mas quando as pessoas dizem, olha, essa comida que estão te dando, ela foi sacrificada aos ídolos. Então, não devemos comer. Por quê? Vai nos fazer mal? Não. Mas vai fazer mal àquela pessoa que está nos alertando para não fazer aquilo. Então, por causa daquela pessoa, nós, então, evitamos. Mas, tudo que o homem tornou impuro pode ser tornado puro pela prática da oração. Esse é um assunto muito difícil de se comentar e muito longo. Por isso, eu vou ficar por aqui, mas sabendo que tudo que é preparado por Deus é benéfico para todos nós. Que essa terça-feira seja abençoada em nome de Jesus. Amém.